Bem-vindos à nossa casa. E o nosso tema de hoje vai ser reforma íntima. Bom, reforma é uma mudança introduzida em algo com o fim de aprimorar. E a reforma íntima tem um foco só que para as nossas almas. É a mesma ideia, né? Mas para as nossas almas. Se atendo ao termo reforma, né? Quando você vai reformar algo, primeiro tem que identificar o que vai ser reformado, né? E se for parar para pensar, numa casa você reforma algo que está te incomodando. Toda reforma parte desse pressuposto, ou está te incomodando, ou tu queres aprimorar algo, funcionamento de algo no teu lar, em qualquer edificação, uma reforma. Agora, partindo dessa premissa, indo para a nossa intimidade, tem muitas coisas que nós já identificamos, que nós precisamos aprimorar, e tem coisas que nos incomodam, que às vezes a gente acha que vem de fora para dentro, que seja dos nossos relacionamentos com os outros, né? Mas na verdade o que me incomoda é o que está dentro, e o outro, esse contato que eu tenho com o outro só está me mostrando isso, o que eu carrego e precisa de reforma. Eu estava pensando isso também quando veio a sugestão desse tema, que o primeiro passo é o autoconhecimento, mas é buscar se conhecer verdadeiramente. Que eu acredito que isso seja um passo bem difícil ainda para nós. Complexo, né? Porque geralmente nós queremos saber de nós mesmos aquilo que nos cai bem ainda. Sim. E ainda temos esse sentimento de que estamos certos, no fundo. De que somos bons, ainda, né? sim. De que estamos com a razão. Eu lembrei da passagem do cego de Jericó para Jesus, né? Que Jesus estava passando e a multidão, e aquele cego, e Emmanuel disse que era um cego honesto e humilde. E ele consegue chegar até Jesus, até a multidão fica incomodada com ele, e Jesus olha e diz: "Que queres que eu te faça?" E ele disse: "Senhor, que eu veja." Nossa, que bonito. E tem um texto que Emmanuel fala sobre isso no livro Caminho, Verdade e Vida. E fala que essa exortação, que eu veja, deveria ser a nossa de todos os dias. Então a gente precisa aprender a enxergar o que nós temos, o que nós somos, porque o que nós somos é beleza, é essência divina. Nós somos luz, mas às vezes nós nublamos essa luz, né? E aí que nós precisamos da reforma. Tá, e para que reformar? Sim, mas antes eu só queria puxar, porque me veio uma ideia aqui que, infelizmente, eu ainda não sei bem porquê, mas eu ainda faço isso também, obviamente, é que nós não somos sinceros conosco. Nós não somos sinceros com os nossos sentimentos. Pode perceber, quando a gente pergunta para alguém, né, às vezes você me pergunta: como estás te sentindo? Ah, tudo bem. Não, não está tudo bem. Geralmente não está. E assim, por que a gente ainda trabalha nesse automático e muitas vezes colocamos uma máscara, nos mascaramos e a gente acha que é para o outro, quando na verdade estamos nos mascarando para nós mesmos. Então esse tema de reforma íntima, para mim, primeiro passo seria a sinceridade com os sentimentos. Tirar a máscara, tirar tudo isso, porque nós não precisamos nos mascarar para Deus. Porque nós já estamos livres assim de qualquer análise para Ele. Ele sabe onde nós vamos chegar. Cabe a nós agora chegar
onde nós devemos chegar, fazer o que nós viemos para fazer, principalmente agora, aqui na Terra, nesta existência, nesta encarnação. Então é sem máscara. Então eu acho que esse é o grande desafio. Sinceridade total conosco. Eu acho que é o segredo, é o sentimento. Porque reformar quer dizer que estamos incomodados com algo, como você tinha falado no início ali do vídeo, né? Nós estamos infelizes e nós queremos ser felizes. Sim. Né? E felicidade real, até nós temos no Livro dos Espíritos a questão 614, que fala sobre a lei natural. Sim. Que a lei divina, a lei natural, é a única para a felicidade do homem. É o único caminho. E indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E nós queremos ser felizes, é a nossa destinação como espíritos imortais. E são os nossos sentimentos que nos colocam com a lei divina ou contrários a ela. Né? Os nossos sentimentos é que nos definem no patamar de evolução espiritual. Então, quanto mais beleza em sentimentos, quanto mais nobreza, mais felizes nós seremos. Então, nós queremos sair do patamar inicial de espíritos para um patamar mais sublime. E aqui na Terra, neste planeta, nós sabemos que somos espíritos rebeldes à lei divina. Então somos espíritos que temos contrariado esse caminho de felicidade. E é por isso que nós precisamos reformar, porque nós construímos muita rebeldia, muita insubmissão, muita revolta, quando o caminho é harmonia, é equilíbrio e é, acima de tudo, amor. E nós temos negado o amor. Então, quando vem o grande modelo e guia da humanidade, Jesus, e ele também tem uma passagem que me toca, que ele diz: mas se vos falo a verdade, não me credes. Ele veio nos libertar. Né? Ele e tantos outros, né? Grandes mestres da humanidade. Né? E aí ele diz: amai os vossos inimigos. E aí? E nós não queremos. Porque não é cabível a nós. Mas tem que ser. É o esforço nesse sentido, pelo menos. Né? E aí que está o enxergar a nós mesmos. É reconhecer que nós estamos teimando ainda em muitos aspectos de sentimento para poder reformar. Então a reforma ela só vem depois que a gente enxergar o que não está bom e aí querer mudar. É mesmo. Né? Assim a gente faz na nossa casa. Só vamos reformar quando a gente vê alguma coisa. E aí a gente faz um plano para aquela mudança. Faz um projeto, né, de mudança. Né? Uma meta para ser alcançada. Mas eu fiquei pensando porque o termo reforma íntima, é claro que ele é um termo poético. É um sentido figurado porque não tem como reformar o espírito. Né? O que pode acontecer é transformar o espírito. Seria o mais adequado. Né? Porque eu vejo assim, a reforma íntima seria essa ressignificação dos sentimentos. Porque nós temos uma bagagem pretérita, nós formamos vários quadros de memória e quando nós nos deparamos com algo que é análogo ao que nós já vivemos, eclodem certos sentimentos para aquela situação. Mas nós podemos ressignificar aquilo, nós podemos dar outro teor. Tem pessoas, às vezes, que no relacionamento fazem com que ecloda de nossa intimidade alguns sentimentos meio doentios, assim, meio, vamos até dizer, não vou dizer perversos, mas assim que nos mostram uma grande fragilidade nossa do ponto de vista espiritual. Mas eu posso ressignificar isso, primeiro entendendo que o outro também é um espírito, também é imortal e faz parte da minha transformação. Nós precisamos uns dos outros. Então eu vejo assim que reformar, transformar seria esse ressignificar o que eu sinto.
Então eu vou tendo experiências, mas em cada experiência buscar uma lucidez, como dizia o Buda. Eu li recentemente um dos suttas dele, que ele fala de que pode-se ter atenção sem sabedoria e atenção com sabedoria. Então, assim, normalmente nós temos atenção em coisas materiais, que atendem aos nossos desejos, mas nós podemos ter atenção para as coisas do espírito. Então, pensa que espetacular se nós conseguíssemos isso. Uma atenção com sabedoria, aí sim eu consigo ir me transformando, me renovando, ressignificando o que eu sinto. Eu estava aqui pensando que para nossa prática, né, nesse tema, eu acho que é fundamental nós, vamos dizer, nos espelharmos em outros grandes espíritos que já viveram na Terra e que mostraram esse homem novo, essa alma renovada, esse espírito mais sublime. Né? Você citou Buda, e ler sobre eles, conhecer a história, conhecer como eles se portaram diante das situações e das pessoas, é muito importante. Nós temos acima de tudo Jesus, o Mestre. Para tudo ele tem uma resposta, né? Para todas as nossas dúvidas. Como você está com uma dificuldade com alguém, um conflito, como tratar essa pessoa que tem conflito com você? Como que Jesus tratava aqueles que não concordavam com ele? De todas as nossas dúvidas, ele vai ter um caminho. E aí também nós temos outros livros que abordam essas experiências de vida, né? Os livros do Emmanuel, falando o Há 2000 anos, tem História de Lívia e outros. Os 50 anos depois, com uma história maravilhosa de Célia, que se torna o irmão Marinho, que para mim é uma grande inspiração. Nós vamos ter o Renúncia, contando a história de Alcione. Nós temos a história de Eurípides Barçanufo, no livro O Homem e a Missão. Nossa, lindo. Que é fantástico. Então a gente pode pesquisar. Nós temos aí um livro que conta a história de Gandhi, uma autobiografia feita por ele mesmo, eu não lembro o título agora. Gandhi. Acho que era Gandhi. E tantos outros que podem ser e devem ser sempre vistos e ouvidos por nós, porque daí faz com que a nossa parte divina também se expanda. É mesmo, né? é mesmo. Eu fiquei pensando também que eu li recentemente uma mensagem do Chico, 20 exercícios para a reforma íntima, né? E esse espírito, né, Chico Xavier, Sim. é um dos que mais me toca, é um ser iluminado, claro, né? E a primeira é assim, executar alegremente as suas obrigações. Primeiro dos 20 exercícios que ele passa, né? Nossa, você já pensou o que nós faríamos, como nós nos sentiríamos se o nosso estado de espírito, nesse esforço, essa tensão com sabedoria, em cada obrigação nossa, em cada dever, fosse essa execução com alegria? Os cientistas já estão chamando, principalmente na inteligência emocional, de estado de espírito, que é um dos domínios, de um dos domínios da inteligência emocional, que é automotivação. Então a motivação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E eu busco um estado de espírito que me coloca numa situação diferente. Olha que bacana, eu acho que isso é um grande passo para tão falada reforma íntima, executar alegremente as suas obrigações. E a gente vai se fortalecendo nas pequenas ações, né? E ganhando forças para as reformas maiores, para as transformações maiores necessárias. Eu vejo que nós precisamos muito do alimento espiritual, porque pode perceber, às vezes nós estamos inspirados e motivados. Lemos um livro ou conseguimos uma meta que nós tínhamos e aí nós nos sentimos fortes, motivados. Verdade. Mas em outros momentos da vida nós temos aquela depressão, né? Aquela caída. E nós
Então temos que ter sempre essa disciplina de buscar esse alimento espiritual através de leituras, de boas conversas com pessoas que tragam essa verdade. Sim. Não que façam com que a gente persista nos nossos sentimentos egoístas ainda, né? E precisamos buscar formas de nos alimentar, buscar distância daquilo que nos faz cair. É mesmo. Para que a gente tenha forças nessa caminhada. Mesmo que traga algum prazer. Mas Sim. você sacrifica aquilo para ser mais feliz de fato. Né? Isso. Então, por enquanto, é isso por hoje, né? Voltamos no próximo vídeo com próximos temas para discutir aqui. É isso aí. Gigantesco abraço. Fiquem com Deus.